O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Eles não esperam o golpe. Quando acontece, não há sirenes, não há um agente batendo a porta, não há um tribunal lotado. O que chega é uma sentença silenciosa, um nome adicionado a uma lista que parece invisível, mas que transforma toda a vida em uma prisão sem grades. A lei Magnitsky não pune com barras de ferro ou celas frias. Ela pune com o exílio invisível, com o desaparecimento financeiro, com a perda súbita de qualquer chão onde se possa ficar de pé. Para quem é sancionado, o mundo inteiro se torna uma sala fechada onde todas as portas foram trancadas ao mesmo tempo. Você acorda em um dia comum, talvez um e-mail de seu advogado, uma ligação urgente, uma manchete. Em segundos, sua conta bancária está congelada, seus bens inacessíveis. O cartão recusado no caixa. Viagens? Impossíveis. Parceiros de negócios? Silêncio ou portas batendo na sua cara. Mas o que dói mais não é o que se perde fora, é o que começa a se corroer por dentro. O primeiro impacto é o da identidade. Por anos, talvez décadas, você construiu quem você é em torno de status, influência, contatos, patrimônio. Agora, tudo isso é arrancado de forma pública, com o rótulo explícito de corrupto, violador de direitos humanos ou cúmplice de crimes internacionais. Mesmo que você negue, mesmo que não tenha sido julgado num tribunal tradicional, o peso da acusação cola a pele como tatuagem feita com ferro em brasa. Você já não é uma pessoa que tem um problema jurídico. Você se torna o problema. O isolamento não é apenas geográfico ou econômico, é existencial. Pessoas começam a evitar você, não porque acreditam necessariamente na sua culpa, mas porque temem ser associadas. Na psicologia, chamamos isso de contaminação social. A ideia de que o simples contato com alguém marcado pode manchar quem se aproxima. É um tipo de morte social, lenta e irremediável. Em 1973, o psiquiatra Robert J. Lifton descreveu o conceito de morte psicológica em sobreviventes de campos de prisioneiros. Era o colapso interno de quem percebia que tudo o que dava sentido à vida havia sido arrancado. O sancionado pela lei Magnitsky, guardadas as diferenças, experimenta algo semelhante. Não há futuro para projetar, não há presente estável para viver, e o passado agora é usado como prova de condenação. Mas há outra ferida, a paranoia. Quando todos os canais de comunicação e transação são cortados, a mente entra em modo de sobrevivência. Quem ainda está do meu lado? Quem me denunciou? Quem lucra com minha queda? Essa espiral de suspeitas pode levar a distorções cognitivas graves. Distorção da memória, interpretações paranoides de gestos neutros e até sintomas semelhantes aos de prisioneiros submetidos a confinamento solitário. E se o sancionado tinha poder, influência ou riqueza antes, o abismo é ainda mais profundo. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas quando o porquê da vida sempre foi poder, status e controle, perder tudo isso não é só um revés. É uma implosão do próprio sentido de existir. Muitos entram em um estado de anomia, termo usado por Emily Durkheim para descrever a perda completa de normas e referências. É a sensação de que o mundo não tem mais regras compreensíveis e, portanto, nada importa. Para alguns, esse colapso se expressa em crises de ansiedade, ataques de pânico, insônia. Para outros, em apatia total, não comem, não falam, não planejam. É a mente dizendo: se não há saída, não gasto energia tentando. O que pouca gente entende é que a punição psicológica é cumulativa. Primeiro, a exclusão econômica, depois, a exclusão social e, por fim, a exclusão interna, quando até você começa a se excluir de si mesmo.
Há ainda o efeito da narrativa pública. Vivemos em uma era em que a reputação é um tribunal paralelo. Uma manchete pode pesar mais que uma sentença judicial. Ser sancionado pela lei Magnitsky é ser exposto em escala global como inimigo dos direitos humanos. Mesmo que, em alguns casos, as acusações sejam disputadas, a história oficial já foi escrita, e quase ninguém se importa em ouvir a sua versão. É um linchamento que não precisa de praça pública, basta uma página na internet. Há registros de indivíduos que, após sanções internacionais, desenvolveram transtornos depressivos graves e até ideação suicida. A solidão forçada é um veneno lento. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que o homem pode suportar qualquer coisa se encontrar significado no sofrimento. Mas o sancionado pela Magnitsky, muitas vezes, não encontra propósito, só encontra paredes. No fundo, o maior impacto psicológico dessa lei não é a perda material, mas o colapso da narrativa interna que sustenta quem a pessoa acredita ser. É como se, de repente, o roteiro da sua vida fosse arrancado das suas mãos, rasgado e reescrito por estranhos, e você fosse forçado a representar um personagem que não reconhece, diante de uma plateia que já o odeia antes mesmo de ouvir sua voz. Perder bens, status e conexões é devastador, mas há algo muito mais profundo em jogo: a erosão da identidade. Durante anos, cada escolha, cada relação, cada conquista foi tecida em uma história pessoal que dava sentido à existência. Quando essa história é destruída, a mente humana entra em colapso, não porque perdeu o que tinha, mas porque não sabe mais quem é. É como se você fosse expulso não só do mundo, mas de si mesmo. Imagine estar diante de um espelho e perceber que o reflexo não devolve seu rosto, mas o de um estranho. A voz que fala não é a sua, os gestos não são seus, e mesmo assim, todos dizem que esse é você. O sancionado passa a viver um exílio duplo, fora da sociedade e fora de si. A mente humana precisa de pertencimento, não apenas no sentido de ter amigos ou contatos, mas no sentido mais primitivo, o de saber que existe um lugar no qual você é reconhecido como parte legítima. Precisa de sentido, não como abstração filosófica, mas como estrutura invisível que mantém a vontade de continuar vivo. Precisa de horizontes, um amanhã que, mesmo incerto, permita imaginar um futuro onde seja possível reconstruir. Quando esses 3 pilares caem, o que resta é um deserto interno. E no deserto, o silêncio não é paz, é um grito sem eco. A cada passo, o sancionado se depara com a ausência de tudo que antes sustentava sua vida. O respeito, a previsibilidade, a narrativa que o mantinha de pé. O presente vira um espaço suspenso, o passado se transforma em acusação e o futuro deixa de existir como ideia. Em estudos sobre prisioneiros de confinamento prolongado, psicólogos descobriram que a maior tortura não é a falta de liberdade física, mas a sensação de que nada do que se faça pode mudar a própria condição. Essa é a essência da desesperança e é também o que corrói o sancionado. Não há espaço para barganha, não há data de término, não há canal legítimo para limpar o próprio nome. A sentença é, na prática, um banimento vitalício. E assim, pouco a pouco, o exílio externo se infiltra no interior da pessoa. O que começa como uma punição política ou legal se torna uma punição ontológica. A cada dia, o sancionado se sente menos como alguém e mais como algo, uma sombra carregando um nome manchado. E nesse ponto, o mundo pode até esquecê-lo, mas ele jamais esquecerá que foi esquecido. E é por isso que a lei Magnitsky queima por dentro, porque ela não fere com tiros, mas com silêncios. Não mata com violência física, mas com o esquecimento social.
É uma punição que, para muitos, é mais devastadora que a prisão, porque não oferece um fim claro. Não há data de liberdade. É uma marca que acompanha o sancionado até o último dia e que, a cada amanhecer, lembra que o mundo já decidiu quem você é antes mesmo que você pudesse se explicar. No fim, resta a pergunta que ecoa na mente de quem foi condenado a viver nesse exílio invisível: se o mundo não me reconhece mais, quem sou eu? E essa é a sentença mais pesada de todas.